Tudo bem com você? Talvez você me conheça, mas não custa lembrar. Eu sou Luiz Serrano, contador de formação, empreendedor desde os 14 anos e um entusiasta aí por finanças, né? E como você sabe, o meu propósito aqui é elevar o seu nível de consciência financeira e empresarial para que aí você, a sua empresa cresçam de maneira sustentável, de maneira organizada e você como um todo, enquanto empresário, enquanto família, prospere. E hoje eu quero falar com você aqui na nossa conversa, né, sobre um guia financeiro para você empresário. Então eu quero abordar 3 assuntos aqui nessa nossa conversa que, são fundamentais para você, né. Quem é você enquanto empresário? Quero falar sobre capital de giro, aonde muitos empresários erram e a causa aí de muitos fechamentos, falências de empresa, e também um pouco sobre indicadores. Ultimamente a gente ouve muito falar de indicadores financeiros, né? Um pessoal que fala bem difícil, e eu quero aqui com você traduzir isso, deixar isso aplicável aí para a sua realidade e de maneira muito clara, de maneira muito tranquila, como a gente tem feito aqui ao longo desses vídeos, né? É sempre um bate-papo, isso aqui a gente não edita do jeito que eu gravo aqui, sem script, sem nada. Vai aí para você para dar esse ar mesmo de pessoalidade. É o Luiz conversando com você que está aí atrás do seu computador, do seu smartphone, tá bom? Vamos lá então, né? Ah, uma coisa, eu sempre esqueço disso, mas se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, aproveita agora já, em retribuição, em gratidão pelo tempo que eu invisto aqui na sua vida, já clica no se inscrever, na sequência você já clica ali no sininho, todas, para que a cada novo vídeo, novo conteúdo que eu coloque aqui na rede social, você já seja imediatamente avisado e não perca nada com isso, né? E assim você vai melhorar aí a sua organização financeira, a gestão financeira da sua empresa, tá? Então, se você ainda não é inscrito, não fez, já faz agora, nesse momento, antes que você esqueça, tá? Vamos lá então. Começando a conversa aqui, quem é você como um empresário, né? E talvez você, nesse momento, pense assim: poxa, Luiz, não entendi a pergunta. Ó, e eu quero te explicar. Isso aqui é bem simples. Quem é você como um empresário? Qual o seu perfil de empresário? Já parou para pensar nisso? Como você é? Então, muitas vezes eu vejo assim, bons vendedores que se tornam empresários e não se dão bem enquanto empresários e eram excelentes vendedores. Eu vejo o pessoal de finanças que abre empresa também não se dá bem. Profissionais liberais, feito médicos, dentistas, advogados, educadores físicos, né, que abrem os seus negócios e também não se dão bem. Por que isso acontece? Primeiro, por conta do perfil dessa pessoa, né? Então, a pessoa, em geral, ela não tem todas as habilidades necessárias, porém ela acha que tem e vai abrir o negócio dela e tentar tocar tudo sozinho. Então, eu trouxe aqui hoje, para ilustrar a nossa conversa, 4 perfis. Eu gostaria que você ficasse bastante atento com isso. Perfis de empresário, vamos lá. Um primeiro perfil é aquele empresário coração, coração. Isso é muito interessante. Eu não vou detalhar agora nesse momento. Depois que eu falar dos 4, eu vou conversar com você sobre o que identifica cada um deles aí para você perceber quem você é ou pelo menos assim chegar perto dele. Um outro perfil de empresário é aquele empresário inteligência, não é? Depois a gente fala dele. O terceiro perfil é aquele perfil coragem, sabe? Que é uma forma da pessoa se conduzir, se portar, principalmente nos negócios, na frente da empresa. E por fim, aquele empresário sorte.
Olhando aqui, você vai falar assim: "Cara, esse último é meio estranho, né, Luiz?". Não é, e você vai perceber que não é, depois quando eu, explicar. Então o que que acontece? Aqui você já vê que existem 4 perfis, e se existem 4 perfis, cada um tem sua característica, tem a sua habilidade, tem o seu jeito peculiar de tocar o negócio. E obviamente que isso envolve em uma série de pontos fortes e uma série de pontos vulneráveis. Então é importante que você esteja muito atento, quais são os seus pontos fortes para poder explorar eles e quais são os seus pontos de vulnerabilidade para que você melhore eles. Talvez, eu não acredito muito nisso, eu acho que gasta muita energia em tentar melhorar pontos vulneráveis. Agora, qual é a melhor forma? Talvez trazer alguém que tenha aquelas características que você não tem, entende? Então vamos lá então. Uma pessoa de perfil, um empresário de perfil coração. Quem é esse cara, né? Você vai ver aqui na tela, esses caras, eles são pessoas que são consumidas por uma profunda paixão pelo negócio dele. Pelo negócio, pela ideia, pela empresa. "Ah, Luiz, mas todo mundo é apaixonado pelo seu próprio negócio, pela sua própria empresa". Opa, alto lá. Nem todo mundo, como é demonstrado por essa pessoa coração. Essa pessoa, esse empresário de perfil coração, ele tem o desejo intenso de transformar aquele sonho em realidade. Os outros já têm essa intensidade mais reduzida. Por quê? Porque as preocupações, as aptidões são outras, né? A paixão desse empresário, dessa pessoa, por sua ideia é contagiante. Então, assim, pensa aí num amigo seu que abriu um negócio num dado momento e ele falava sobre esse negócio, sobre essa ideia dele, de maneira tão entusiasmada, tão apaixonada, que você passou a gostar do negócio dele. Então, essa pessoa do estilo coração, do perfil coração, é bem assim. A paixão dela pela ideia, pelo negócio dela, por aquilo que ela está imaginando construir, é tão grande que contagia. Não tem como você não ficar contagiado e entusiasmado junto com essa pessoa. Outro ponto que caracteriza um empresário coração, ele se preocupa menos com o que está faltando no momento e foca mais naquilo que ele pode conseguir. Isso é muito característico de um empresário coração. Ele está ali sofrendo, como diria talvez minha mãe, comendo pão que o diabo amassou, mas ele tá ali, entusiasmado, ele não tá focado no que tá faltando para o momento, ele tá focado naquilo que poderá, veja, poderá ganhar no futuro com a ideia dele. Essa Esse perfil é um perfil coração. E isso é fantástico, sabe por quê? São os empresários, as pessoas de perfil coração, que em geral são os fundadores de empresa. Por quê? Porque eles são apaixonados, porque ele não se preocupa com o que está faltando no momento, ele está olhando com aquilo que pode ganhar. Aí tem um outro lá que olha para ele e fala assim: "Cara, essa ideia é de louco, isso aí não vai dar em nada, você está aí passando um sufoco danado a troco de nada, porque isso não vai prosperar". E ele está lá, insistente, apaixonado, num discurso contagiante. Isso é bom? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Para um dado momento da empresa, isso é imprescindível. Então, assim, as pessoas de coração, normalmente, de perfil coração, né? Normalmente são os fundadores de empresas, são aqueles que criam negócios, que idealizam negócios. Mas ele para por aí, percebe? Ele é um bom fundador, então ele sempre está pensando coisas novas, querendo criar empresas novas, querendo criar produtos novos. Vamos seguir? Você é perfil coração? Se enxergou nessa descrição? Ou você falou assim: não, realmente isso não é comigo? Perfil inteligência.
Não é que o coração não seja inteligente, ele também é, mas a maneira dele se portar e colocar a energia dele no negócio dele, na empresa dele, é diferente. O perfil inteligência, ele é aquela pessoa da força racional, voltada para os fatos. Eles necessariamente não idealizam negócios, entende? Não é ele que vai criar negócios, não é ele. Mas ele tem a capacidade de aproveitar, entender e estruturar o negócio que, por exemplo, o cara de perfil coração criou. Percebe como já vai se complementando? Esse cara de perfil inteligência é aquele cara que proporciona lá análise, elabora um plano prático a ser realizado. Então, veja, ele não é um cara apaixonado pela ideia, o discurso dele não é contagiante, não é. Ele não troca o bem-estar do hoje por uma expectativa do futuro, tá? Assim, grosseiramente falando isso. Eles, vejam, eles consolidam, aprimoram e expandem a visão do fundador da empresa. Percebe como é? Então, olha, quando eu estudo esse assunto, eu vejo assim, o perfil coração cria, coisa que o perfil inteligência não consegue. Dificilmente ele cria alguma coisa. Mas, imagina o seguinte, se eu tenho um cara de perfil coração, um sócio da empresa perfil coração e outro sócio inteligência, quando esses caras se unem, dá uma mistura boa. Começa a perceber? Por isso que às vezes é conveniente ter sócios, ter parceiros, ter mentores, porque ele tem que complementar as habilidades ou o seu jeitão que falta aí alguma coisa, percebe? Então veja, aqui a gente já tem uma associação interessante. Qual era o outro? Lembra do outro perfil? Isso mesmo, coragem. Vamos ver a pessoa, esse empresário que tem o perfil coragem. Quais são as características dele? Veja aqui na minha tela. Olha só, tem tudo a ver com iniciar e manter a ação. Não está falando em criar, está falando em iniciar. Alguém criou, mas ele é bom do quê? De iniciar e manter a ação ao longo do tempo. Ele tem coragem para agir, ele aceita risco, ele aceita um risco e experimenta. Percebe como é diferente já dos dois anteriores? Eles assumem e toleram riscos que assustaria outros. Vai vendo aí, vai vendo. Eles têm necessidade intrínseca neles de um senso de aventura, de começar uma caminhada, de se manter nessa caminhada. É aquele que se força a despeito do medo a prosseguir. Então veja só, ele está com medo? Tá, mas ele vai prosseguir. Ele vai prosseguir. Consegue perceber aí alguém com esse perfil? Você consegue se ver aí? Por quê? Porque tem gente que é bom de criar. Tem gente que a gente viu até agora, ó, o coração, ele é bom de criar. Ele é um entusiasta, ele contagia as pessoas. Chega o inteligente, de perfil inteligência, não é? E é bom de planejar, de estruturar, de consolidar, de expandir. Mas veja que nenhum desses dois anteriores é bom de iniciar a ação. Aí entra aquele empresário, aquela pessoa do perfil coragem, porque ele vai iniciar, ele vai botar o trem para sair da estação, enquanto que os outros dois talvez não, né? E ele tem coragem, essa coragem de agir, de vamos, vamos, vamos. Ah, mas esse risco, aquele risco, vamos, tá tranquilo, a gente vai administrar. Percebe como é? É o jeito dessa pessoa, é a maneira dela se portar. Agora veja, se você se viu ali no perfil inteligência e a sua empresa é só você,
ou você e sua esposa, e a sua esposa também é perfil inteligência, vai faltar habilidades. Vocês vão ficar muito nos planos, 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 e não vão avançar com isso, percebe? Por quê? Porque não tem o entusiasmo do perfil coração e porque não tem a energia, a força para agir e se manter em ação do perfil coragem. Consegue entender? Percebeu aí os perfis? E isso explica muito do porquê tem empresas que não vão, tem empresas que começam, mas não conseguem seguir, tem empresas que se perdem no meio do caminho por conta do perfil. Falta quem agora? Você está curioso aí, né? Tá faltando o perfil sorte, lembra disso? Perfil sorte. Quem é a pessoa do perfil sorte? O que caracteriza um empresário, uma pessoa do perfil sorte? São essas aqui. Eles têm uma humildade conjugada com curiosidade e otimismo. É bem assim. Em geral, as pessoas de perfil sorte, elas são humildes. Você olha para ela e pensa, mas como essa pessoa é humilde? Como pode ser assim? E junto dessa humildade, ela mantém um otimismo. É aquela pessoa que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E são curiosos em mexer com um monte de coisa, entender um monte de coisa. Outra coisa, eles são bons, mas bons mesmo em construir e manter rede de relacionamentos. Não é? Construir e manter redes de relacionamento. Aí você está até pensando, né? Mas Luiz, isso não tem nada a ver com a palavra sorte. Mas ok, foi um nome que esse autor norte-americano deu para esses perfis. Assim como inteligência, parece que só aquele cara é inteligente. Não. Ele tem uma maneira de ser diferente dos outros, mas não que ele é mais inteligente. E não que aqui o perfil sorte seja aquele cara sortudo, como a gente aqui no Brasil costumeiramente entende como sorte, né? Veja, o otimismo é a fonte de energia da sua convicção. Um contraponto com a pessoa coração, o otimismo, a fonte de energia do coração é o entusiasmo. A fonte de energia da perfil inteligência é o plano, é o fato. A fonte de energia da pessoa coragem é a ação, a aventura. E aqui a gente já tem que a fonte de energia da pessoa de perfil sorte é o otimismo. Ele acredita. Ele acredita. Enquanto lá a pessoa de perfil inteligência está ali, às vezes duvidando, está um pouco cética, querendo ver acontecer, querendo ver a caminhada e ver o resultado. Esse aqui já não precisa disso. Ele é otimista por natureza. Outra coisa que caracteriza um perfil sorte, eles acreditam que coisas maravilhosas podem acontecer. É uma crença dele, é a maneira dele conduzir o negócio. Ele realmente acredita que coisas maravilhosas podem acontecer. Não que os outros sejam pessimistas, não é isso, não é isso. É que aqui o otimismo aflora, né? E por aflorar, ele acredita sempre que coisas maravilhosas podem acontecer. E é interessante que a pessoa sorte, ela dá atenção a outras pessoas de maneira autêntica. Não é fingido, não é simulado, não é intencional, é da natureza dessa pessoa sorte. Então veja você, a gente tem 4 perfis extremamente interessantes. A pergunta para você agora é: que perfil é o seu? Na sua empresa, você está sozinho? Todos são do mesmo perfil que você ou você tem perfis que se complementam, que se entrelaçam? Então veja, a mágica desse negócio está exatamente onde? Ah, acertou. Em juntar esse quebra-cabeça.
né. Então veja, tem aqui na tela para você ver essa junção desse quebra-cabeça, porque essas peças se entrelaçam. O perfil sorte, o perfil coragem, o perfil inteligência e o perfil coração. Ah, Luiz, você está me dizendo então que eu preciso ter 4 sócios? Não, não estou te dizendo isso. Eu estou te dizendo que você precisa ter pessoas, assim, o núcleo duro da sua empresa, a diretoria, vamos dizer assim, ou você e o seu auxiliar mais próximo ali, às vezes quando é uma empresa pequena é só você e mais um, né? Então você precisa obrigatoriamente pensar na formação da sua equipe de liderança, em pessoas que tenham esses perfis para te complementar, né. Às vezes porque eu sou uma pessoa do perfil, coração, eu eu inconscientemente vou trazer outras pessoas também do perfil coração, e tá errado, né. Se eu sou uma pessoa de perfil coração, que é aquele contagiante, gosta de coisas novas. Cara, eu preciso da pessoa de perfil inteligência, do perfil coragem, do perfil sorte. Por quê? Se eu e mais a minha equipe for toda coração, a gente sempre vai estar tentando criar coisas novas, entusiasmado com coisas novas, mas não tem um plano executável, não monitora, não se atém a fatos, não inicia as atividades, não mantém essas atividades e se esquece de se relacionar com outros empresários, com outros clientes, com outros colaboradores. Então, veja, eu preciso montar a minha equipe, a minha liderança da empresa, com esses 4 perfis, né. E aqui eu não estou falando que, de novo, para te, fazer pensar, não estou dizendo que tem que ser sócio, não, não é isso, não é isso, até pode ser. Não estou falando que você tem que ter aí 3, você mais 3 coordenadores ou 3 gerentes, não, não é isso. Se for isso, tanto melhor, mas assim, você tem que pensar na sua equipe dessa forma. Vamos imaginar uma pessoa, de perfil para vendas, perfil sorte. Pô, é uma pessoa adequada para estar ali em vendas, percebe? O perfil inteligência. Pô, é uma pessoa para estar adequadamente ali no seu financeiro, no seu administrativo, concorda? E a pessoa coragem é perfeita para estar ali no seu operacional, no dia a dia da loja, do seu estabelecimento, enfim, da sua clínica, do seu escritório. E entendendo que você, como fundador, deve ser uma pessoa de perfil coração. Percebe como é? Então você tem que pensar nisso. Então eu volto a pergunta aqui, só para fechar esse primeiro bloco, que esse vídeo aqui, essa nossa conversa, é um guia para você empresário, entende? Então assim, estou constituindo a empresa ou estou reavaliando minha empresa porque a saúde financeira dela não está boa, porque não estou crescendo, porque estou endividado, sei lá qual é o motivo que te leva a assistir a esse vídeo aqui. Mas, volto à pergunta, quem é você como empresário? Está aqui, é esses 4 que estão aí na tela que você está vendo neste momento. São esses 4. Então, pensa nisso, reflita sobre isso e sobretudo, fique atento. Se a sua equipe não se complementa, Luiz, agora ouvindo você falar, aqui na empresa todo mundo é coragem. Cara, é capenga, vocês ficam fazendo muita coisa sem ter plano, sem se preocupar com as pessoas, sem construir relacionamento e sem entusiasmo. Então tem que pensar em se complementar. Faz sentido? Fez? Agora eu vou para o segundo passo desse guia, o básico em finanças. Afinal, o meu canal aqui, o propósito é justamente esse, né? De levar o seu nível de consciência financeira e empresarial. Agora, por que eu falei de perfil antes? Cara, você é maior que a sua empresa. Ponto. Então, tudo começa em você. Se você se entende, se percebe num desses 4 perfis, o resto, não é o resto, né? As demais coisas vão se organizar.
inclusive finanças. Porém, você precisa entender o básico em finanças. E quando eu estou falando o básico, pensa o seguinte: você algum dia pegou as suas reservas financeiras em algum momento e resolveu constituir uma empresa, não foi assim? Foi. Você intuitivamente, agora, você fez isso que está na tela. Você comprou móveis e utensílios, você comprou produto para revender, começou a trabalhar. Esse estoque virou contas a receber. Depois que você recebeu, esse dinheiro foi para o banco ou ficou aí no caixa, na sua gaveta. Isso é uma empresa do ponto de vista financeiro. Então, agora, nesse momento que você está aí com a sua empresa estruturada e rodando, funcionando, está operacional, o seu dinheiro está nesses pontos aí. Ou ele está todo na infraestrutura, ou ele está todo em estoque, ou ele está todo em contas a receber, né? Ele nunca vai estar todo num lugar só, ele vai estar espalhado nesses pontos. Isso é um fato, né? Isso é um fato. Ele vai estar espalhado nesses pontos. E se não tiver aqui, ele virou despesa, certamente, ou custo. E quando você fez esse investimento, você estava de olho no quê? Na lucratividade. E aqui eu expresso ela, né, com essa palavra income, que é lucro, né? O ROCE, que é o retorno do capital empregado, né? Que é todo o capital que você colocou na empresa, seja capital próprio ou de terceiros, e eu vou falar disso um pouquinho para frente, e o ROI, que ficou famoso aí por conta desses investimentos em tráfego pago, né? Então, mas o ROI é o retorno dos interessados, ou seja, o retorno do capital próprio, tá? Mas basicamente empresa é isso, né? E o que é interessante? É interessante você pensar que o seu financeiro vai funcionar e tem que funcionar como está nessa tela aí. Veja, os dados vão vir ali de maneira desorganizada. É assim que funciona. É assim. Eu tenho mais de 30 anos, 40 anos de trabalho no setor financeiro e sempre foi assim. Não adianta reclamar. Se você é do financeiro, aí não adianta reclamar. O seu trabalho é coletar os dados da forma como eles se apresentam e registrar esses dados de maneira o quê? Padronizada para emitir relatórios para tomada de decisão. Tomada de decisão de quem? Desses que estão listados aí, administradores, investidores, bancos, governos e outros interessados. Tá claro isso para você? Então dá uma olhada nessa tela para você ficar ligado, né? E não adianta, principalmente se você é do financeiro aí, não adianta ficar reclamando. É assim que a vida é assim que a vida se apresenta e a gente tem que lidar nisso. O que seriam relatórios fundamentais? Eu vou construir junto com você a partir da prática. Da prática. Então veja, você em algum momento da sua vida pegou o seu capital próprio, as suas economias e falou: cara, eu tô com uma grana aqui, vou montar uma empresa. E aí você fez o investimento naqueles pontos que eu falei na tela anterior, no imobilizado, nos estoques, que começou a ser vendido, virou contas a receber, que recebeu, virou banco ou caixa, beleza? Mas veja que essa figura que está na sua tela, ela não está em equilíbrio. Ela tem um espaço vago que identifica o quê? Poxa, faltou dinheiro na empresa e o meu capital já foi todo. É nesse momento que entra a figura do capital de terceiros, ou seja, pessoas que não são sócios da empresa emprestam dinheiro para você. Aí você fala assim: mas como, Luiz? Eu não peguei dinheiro emprestado de absolutamente ninguém, nenhum banco, nenhuma pessoa. Ok, mas pensa o seguinte: o fornecedor dos seus estoques, ele te deu prazo? Ah, ele me deu prazo, então, ele botou dinheiro na sua mão. O funcionário aí que trabalha para receber depois, no quinto dia útil do mês subsequente, ele também está emprestando dinheiro para você. O governo, eu não gosto de falar disso, mas o governo que está cobrando impostos depois das operações executadas, ele também está colocando dinheiro aí na sua mão, está te emprestando dinheiro. E
por fim, bancos, né, investidores, né, eles estão aí aportando capital de terceiros. Quando eu tenho essa figura, ela tem um nome, ela chama balanço patrimonial. Então, o que é fundamental é você entender que existe um relatório chamado balanço patrimonial. Você pode até estar pensando assim, Luiz, eu não tenho isso. O meu contador não me entrega, eu não faço contabilidade. Ok, mas veja, você está aqui, está aprendendo sobre esse assunto, então comece a fazer, mesmo que gerencialmente aí, sabe, no caderno, numa planilha de Excel, num software, né? O contador, infelizmente, no Brasil, o contador ele trabalha mais para o governo federal, estadual e municipal, com tantas obrigações acessórias que existem no nosso país, do que para o próprio empresário, entende? Então você vai ter que dar o seu jeito aí, se o seu contador não te entrega isso, aí você vai ter que dar seu jeito para fazer isso internamente com seus próprios recursos, ou então terceirizar esse trabalho para uma empresa aí de terceirização do financeiro. E eu já falei várias vezes aqui que eu tenho uma empresa que presta serviço de terceirização do financeiro. Por quê? Porque tem muitos empresários que não dominam isso, contratar funcionário especialista nisso normalmente é muito caro. Enfim, a terceirização é um caminho interessante para você pensar, tá? Outro relatório fundamental, você começou a trabalhar, você começou a vender, fazer as vendas. Então, assim, veja, você vendeu uma unidade de um mouse, você tira desse valor da venda o valor da compra desse mouse. A diferença entre esses dois caras, e aqui na tela eu representei por receita, venda, o CPV ou CMV, que é o custo do produto vendido, ou então no comércio, o custo da mercadoria vendida. A diferença entre um e outro é lucro bruto. Ah, mas tem despesa, Luiz? Sim, tem. Na sequência a gente tira as despesas. E aí sim a gente tem o lucro antes dos impostos. Antes dos impostos, impostos sobre a renda, eu estou aqui dizendo, tá? Por fim, para concluir, aí sim vai lá, tira os impostos e você vai ter quem? O lucro líquido. Quando eu olho esse relatório da forma e da maneira como está nesta tela que você está vendo, eu tenho um relatório chamado demonstração de resultado. Então, veja você, são dois relatórios fundamentais. Dois, e só dois, pelo amor de Deus, só dois. Então, veja você, a demonstração de resultado, você vai ter que ter ela com muita assiduidade, eu diria para você ter a sua demonstração de resultado todo mês. Você deveria querer, deveria desejar ou deveria ter a sua demonstração de resultado aí por volta do quinto dia útil do mês subsequente e analisar como foi o meu mês. Foi melhor, foi pior, foi bom, foi ruim, do ponto de vista financeiro, percebe? Ah, Luiz, meu contador não me entrega isso. Mas, Cristo, eu já falei para você, faz isso internamente. Ah, eu não tenho pessoas que dominam isso para contratar um profissional, é muito caro, terceiriza isso. Né? Se quiser saber como isso funciona, me chama, a gente conversa. Não precisa necessariamente ser comigo, eu vou ficar feliz se for comigo. Mas o importante é que você faça, tá? Demonstração de resultado. E é interessante pensar que tem um autor também norte-americano, dito pai do marketing, chamado Philip Kotler, e ele diz assim, uma frase que me chama muita atenção: o lucro é subproduto das coisas bem feitas. Do ponto de vista de marketing, obviamente ele é o pai do marketing, quem sou eu para contestar? Ele está corretíssimo na minha visão. E do ponto de vista financeiro, ele está mais correto ainda. Mais correto ainda. Mas como assim, Luiz? Acompanha comigo agora nessa imagem aqui, veja. Receita. Estava lá em cima na demonstração de resultado. Da receita eu tiro quem? Tiro custo, percebe? Depois eu tiro quem? Despesa. E só depois eu tenho o quê? Resultado.
Obviamente, lucro. Esse é o desejo. Que figura formou aí? Você consegue me falar que figura formou? Olha bem para a tela. Ah, exatamente, formou um funil. E o que um funil é? É o que sai lá na base, né? A gente está muito acostumado em ouvir falar de funil de venda, né? Principalmente com o advento do marketing digital, com o crescimento dele, a figura do pipeline de vendas ou do funil de vendas ficou assim, lugar comum, né? Conhecimento de domínio público. E todo mundo fala, tem que encher a boca do funil, tem que encher a boca do funil, ou seja, tem que ter muita gente lá porque vai havendo uma peneira e para poder sair o cliente lá. Eu tenho muita gente que chega na boca do funil, outros vão desistindo, seja porque realmente não está interessado, porque não tem condição de pagar o preço, porque não tem tempo, enfim, sai lá no fundo do funil aquilo que vai virar cliente. E quando eu penso em lucro numa empresa, é a mesma coisa. Eu tenho muita venda, vou tirar os custos, vou tirar a despesa, o resto, vamos dizer assim, é o lucro, que é a menor parte. Então, o Philip Kotler foi assim fantástico nessa frase que ele escreveu, que lucro é subproduto de coisas bem feitas, né? Então, veja, um terceiro relatório, eu diria que ele não é fundamental, mas ele é importantíssimo para você, que ele vai te proporcionar uma visão de futuro. Então, vamos lá. A gente construiu quem? A demonstração de resultado. Lembra dela? Receita, custo, lucro bruto, despesa, resultado. Então, veja você, nós aprendemos na tela anterior a fazer a demonstração de resultado. E o que é um planejamento financeiro? Ora, é projetar, estimar, sonhar com esses números no futuro. Então, assim, quanto vai ser minha venda no futuro? Qual vai ser meu custo? Vai subir, vai descer? Quanto vai ser minha despesa? Vai ser maior, vai ser menor, vai ser igual? Porque eu vou ter, ao final aí, o resultado estimado. Luiz, mas isso então é um orçamento? Sim, isso é um orçamento. E qualquer dia desse eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre orçamento. Porque o orçamento, o que é na verdade fazer um orçamento, na minha ótica, é se planejar para o lucro. Percebe? Então, planejar para o lucro é fazer orçamento. E nós brasileiros não gostamos de orçamento porque vemos ele com uma certa reserva. Ah, é desnecessário. Ah, é uma camisa de força. Não, não, não. Fazer orçamento é se planejar para o lucro, que é diferente de controlar. Eu posso planejar e não controlar. É ideal que ao planejar você também tenha um controle para ir corrigindo os desvios e fazendo a sua empresa chegar naquilo que você planejou. Mas o fato aqui é que esse é um terceiro relatório que é, digamos, importante. Esse não é fundamental, porque eu conheço muitas empresas que não o fazem. Contudo, toda empresa muito grande, com muitas filiais, de todas que eu já passei na minha vida, trabalhando e tendo contato, todas elas têm orçamento anual, antes do ano começar. Então, talvez isso diga muito por que essa empresa cresceu e se mantém grande. Ela se planeja para o lucro. E você aí, se planeja para o lucro? Então, veja, falei do quê? De três. Dois fundamentais: balanço patrimonial, demonstração de resultado. E, por fim, agora o planejamento financeiro ou orçamento, como você queira, tá? E é interessante que as pessoas hoje, eu vejo assim, os indicadores, Luiz. Beleza, se a gente for falar de indicadores numa empresa, eu diria que tem 5 grandes grupos de indicadores, não é? Eu vejo o pessoal do marketing digital falar muito de ROI, de CAC, de LTV, né? Ok, tudo isso é válido. Agora, quando a gente vem para finanças propriamente dita, existem
5 grandes grupos de indicadores e eles estão aí na tela para você. Os indicadores de liquidez, de atividade, de endividamento, de estrutura e de rentabilidade. E está tudo certo. Eu vejo também uma outra coisa, empresários e alguns colegas falando muito de dashboard, de painel de indicadores, enfim, de BI, né, Business Intelligence, que são programas que geram esses dashboards. Eu já falei disso aqui em alguma das nossas conversas. Mas veja, para ter indicadores é necessário ter informação. Ninguém faz indicador do nada. Você precisa ter uma base de dados para analisar. E essa base de dados, em geral, vem daqui. Disso que você está vendo na tela, vem da demonstração de resultado e do balanço patrimonial, que eu já te falei, que são relatórios fundamentais. Percebe a diferença? Fundamentais. Ah, Luiz, e de onde vem a demonstração de resultado e o balanço patrimonial? Cara, vem da sua movimentação financeira. Vem da movimentação financeira. Vem da sua conta corrente bancária, do seu caixa. Então você precisa monitorar, rastrear para onde o seu dinheiro está indo e de onde ele está vindo. Né? Para que o fluxo correto para chegar em indicadores ou KPIs, né? Ou ter um BI, né? Ou ter um Power BI, que na verdade, assim, em essência, o Power BI é um Excel melhorado, entende? Tem alguém aí que domina bem o Excel, vai lá e faz uma programação nele e você tem um Power BI, assim, muito simploriamente falando, tá? Mas, se não tiver rastreabilidade da movimentação financeira, você não tem indicadores. Então, assim, não queira começar a construção da sua casa pelo telhado. Você tem que pôr a fundação, levantar as paredes, e aí sim você vai pôr o telhado, pensar em decoração. O que eu, Luiz, percebo hoje é muitos empresários médios, de tamanho médio, querendo fazer o quê? Pensar na decoração, que são os indicadores, sem ter construído a fundação. Não vai dar certo, deixa eu te falar, não vai dar certo. Você vai jogar dinheiro fora. Então, começa com a movimentação financeira, começa elaborando demonstração de resultado, balanço patrimonial, analisando todo mês, para você poder seguir aí para a linha dos indicadores. Combinado? Presta atenção, hein? Presta atenção. Aí você pode até falar, Luiz, mas eu não consigo gerenciar minha conta corrente bancária. Então vou resolver o seu problema. Eu já falei disso em alguns vídeos. E eu quero deixar claro aqui mais uma vez, eu não ganho absolutamente nada para fazer merchan desses caras aqui. Mas é só para te ajudar, é meu tempo investido em você. Então veja, tem 6 opções aqui de software para pequenas e médias empresas, né? Dependendo do tamanho, até a maior aí aguenta, né? Mas são softwares de gestão financeira que vão te ajudar a dar rastreabilidade para a sua movimentação financeira, vão te ajudar a gerar uma demonstração de resultado. Demonstração de resultado com base em regime de caixa. Eles ajudam bem nesse sentido. Eles não vão fazer o balanço patrimonial, porque aí a estrutura é outra. Mas com esses dados aqui, você já tem um dos relatórios fundamentais, percebe? Isso é importantíssimo para você. E com esse relatório, você vai poder aí montar o seu balanço patrimonial, percebe? Beleza? Vamos seguir? O desafio comum, terceiro e último ponto, não que ele seja curto, mas é o último ponto. O desafio comum que eu vejo nas empresas é entender o ciclo do dinheiro dentro aí da sua empresa. E o ciclo do dinheiro, ele passa por esses processos aí. É comprar produto para revender, pagar esse produto, estocar esse produto, vender esse produto e receber o que vendeu esse produto. E aí fecha o ciclo do dinheiro. Percebe? Fecha o ciclo do dinheiro. Ah, mas o salário não está aí, Luiz, dos meus funcionários. Claro que está. Você comprou o serviço dele, você pagou o serviço dele, ao longo do mês você estoca o serviço dele, depois esse serviço dele é vendido junto com o seu produto e você vai ter que receber, é assim que funciona. Então, para tudo, tá? É importante entender
que existem medidores ao longo desses processos. Então, veja, ali entre comprar e pagar, você tem um prazo médio de pagamento. Entre pagar e vender, você tem um prazo médio de estocagem. E entre vender e receber, você tem o prazo médio de recebimento. Eu nem preciso dizer que o objetivo geral da sua empresa é encurtar esses prazos, deixar eles o quanto menor possível. Por quê? Porque fazendo isso, você diminui o seu ciclo de caixa. Então, olha bem para essa imagem que está aí na sua tela. Se você tem prazo médio de pagamento curto, em dias, prazo médio de estocagem curto, em dias, e prazo médio de recebimento em dia, pequeno, em dias, você tem um ciclo de caixa pequeno, ele é rápido. O caixa se renova muito rapidamente, porque você paga, vende e recebe. Imaginemos que tudo isso aconteça num único dia. Em acontecendo num único dia, sua necessidade de capital de giro é reduzida. E aí sim começam os problemas. Como você não tem aqueles números, você não consegue controlar, administrar, você não sabe se acelera ou se tira o pé do acelerador. Mas aí você vai ter aquela grande questão do que? Da necessidade de capital de giro. Quando você tem necessidade de capital de giro, em maioria das vezes, você vai buscar esse capital fora, com terceiro, normalmente com um banco. E o banco vai te oferecer algumas linhas de crédito, como estão aí na tela, né? E linhas de crédito para capital de giro, elas têm um nome que está descrito aí. Eu peguei isso lá da ANEFAC, para você ter uma ideia. Chama de capital de giro mesmo, desconto de duplicatas e conta garantida. E cada um tem uma taxa de juros média. Nessa tela, eu trouxe para você a pesquisa de janeiro de 24 e fevereiro de 24. Tá até, eu sei, você viu ali em cima, Luiz, mas tá janeiro de 21. A própria ANEFAC publicou desta forma, mas entenda que é janeiro de 24 mesmo, tá? Enfim. O que isso diz respeito? Diz respeito ao seguinte, né? Se você não souber de onde captar, que fonte de recurso eu vou usar a fonte errada, ou mesmo não tiver lá um planejamento financeiro, vai fazer de última hora, você vai ter mais despesas com juros. E aqui eu me propus a te mostrar uma tabela, veja aí, essa tabela comparando os três: capital de giro, desconto de duplicata e conta garantida. E simulando que precisaremos de 10 mil reais, só 10 mil. E quanto custaria isso em 6 meses, 1 ano, 2 anos ou 3 anos? E por que 3 anos? Porque financiamento, empréstimo para capital de giro, no máximo é 3 anos, ou seja, 36 meses para pagar. Então vamos lá. Você foi lá e se planejou enquanto capital de giro. A taxa 1,89% ao mês. Veja, se você financiou isso em 3 anos, você tem o quê? Você tem 19 mil reais. 9 mil só de juros. Só de juros. Percebe? Luiz, é muito dinheiro. Sim, é bastante dinheiro. Em 6 meses, você gastou só de juros 1.188. Isso é quando você vai lá e capta recurso do banco para capital de giro. Percebe? Estou falando de juros médios na pesquisa. De repente, lá no seu banco, isso pode ser maior. Eu já vi até 3 vezes maior e menor do que isso, né? Então, aqui nós temos uma média, não necessariamente que esse número. Então, quando você precisar fazer empréstimo de capital de giro, queira entender qual é a taxa efetiva da transação. Eu já falei disso em um vídeo aqui, o custo do dinheiro. Se você não viu, recomendo você que volte lá e veja, vai fazer muito bem para o seu negócio.
Agora, desconto de duplicata, veja, aí está o desconto de duplicata, é um pouco mais baratinho, mas ainda assim, se você contrata só 10 mil, veja, só 10 mil, por pagar em 3 anos, você vai gastar 8.740 de juros. É bastante grana, cara. Não é? Se você for pagar em 6 meses, é 1.000. E veja, vamos lá. Dificilmente você vai fazer um empréstimo para capital de giro do seu negócio de 10 mil reais. Você vai fazer de 50, de 60, de 100 mil. Então você pega este valor aqui, digamos assim, se você for fazer um empréstimo para capital de giro ou desconto de duplicata, está na ordem de 100 mil reais. Nós estamos falando de 6 meses, 10 vezes aquele 1.103 que está ali na tela. Faz sentido para você? Então fique atento, 10 mil é um múltiplo. Eu não conheço ninguém, pelo menos assim, do meu círculo de amizade, dos clientes que eu atendo, que quando precisa de grana para a empresa, é só 10 mil, é sempre mais que isso. Então aí você multiplica, tá? E a conta garantida, cuja taxa de juros é 7,7% ao mês, a brincadeira fica desse tanto aqui, ó. Em 6 meses já deu 5 mil. Luiz, mas então se eu pegar 100 mil em conta garantida, em 6 meses eu vou pagar 50 mil? É isso mesmo, 50 mil, acredite. E veja você, se você for pagar isso em 3 anos, 134 mil, tá? Obviamente que conta garantida é o cheque especial, o limite de crédito da pessoa física. Então você não vai ficar sem pagar isso assim ininterruptamente. Então, mas isso aqui é um exercício teórico para dar peso para você elevar o seu nível de consciência quanto à necessidade de capital de giro, porque a maioria das empresas tropeçam justamente aí. Começa a pegar capital de giro, sem planejamento, sem controle, sem demonstração de resultado, sem balanço patrimonial. Quando se percebem, já estão sufocadas financeiramente e fecham. E uma coisa que me entristece demais é ver a empresa fechar. Por quê? Se ela abriu, é porque o fundador, que normalmente é um cara coração, lembra lá dos perfis, empenhou seu sonho, pegou todos os seus recursos, empenhou trabalho árduo de sábado, semana de segunda a domingo, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 12 meses no ano, sem férias, sem nada, e se vê obrigado a fechar. E o pior, quando fecha, ainda tem dívidas para pagar. Por conta do que, em geral, isso começa com um capital de giro. Então, fica muito atento. Dá uma olhada agora aí para esta tela. Fica muito atento a ela. Dá um print nela, se for o caso. E prega, né? Pelo menos para você pensar nisso. Ficou com dúvida ainda, etc, etc? Pô, marca aqui nos comentários e vai ser um prazer responder para você. Falando em marca aqui nos comentários, já chegamos aqui a mais de 70% deste bate-papo, dessa nossa conversa. Você já clicou aí no curtir? Pô, me ajuda, eu estou investindo na sua vida, no seu negócio, né? Então, em retribuição, em sinônimo de gratidão, clica aí no curtir, compartilha esse vídeo com alguém, que certamente alguém está precisando dele, e eu sei que você sabe que essa pessoa está precisando. Então, já compartilha com ela, ela vai ficar grata a você, tá? Ah, Luiz, eu não sei calcular essas taxas de juros todas que você mandou. Não tem problema, eu já falei disso. Usa aquele aplicativo, a calculadora do cidadão. O cara lá do banco, o banco vai te mandar lá o financiamento, 100 mil reais, 21 parcelas, 6 mil reais a parcela. Você usa a calculadora do cidadão e a calculadora do cidadão vai te dar a taxa efetiva. 3,29% ao mês. Bem simples. Então, assim, não há razão para você não planejar a obtenção de crédito. Não é nenhum problema pegar empréstimo em empresa, pegar capital de terceiro. Não é problema. O problema é pegar de maneira inconsciente. Entende? Não vejo. Fazer empréstimos de maneira inconsciente, aí sim é problema. Fazer empréstimos por fazer,
é problema também. Agora, se eu pego um empréstimo de maneira planejada, entendendo o custo efetivo dele, encaixando esse valor da parcela dentro do meu planejamento financeiro, cara, zero problema. Isso pode alavancar o seu negócio, fazer você crescer mais rápido. Mas usa a calculadora do cidadão, que ela vai te ajudar bem, tá? O nível avançado, o último nível agora, o último nível. Então, vamos aqui. O que é nível avançado? Você, empresário, tem que pensar em inflação. O que é inflação, Luiz? Eu vou te explicar de uma maneira muito simples e definitiva. Imagina o seguinte, você tem uma nota de R$100 lá no ano de 2010. Você pegou uma nota de R$100, anos 2010, volta lá, 2010. R$100 na mão, notinha, viva. Você vai no supermercado da sua preferência, pega um carrinho. Como fica seu carrinho em 2010 com uma nota de R$100? Muito provavelmente o carrinho vai ficar cheio. Você lembra disso? Pô, Luiz, é verdade, cara. Eu pegava R$100, ia no supermercado, meu carrinho voltava cheio. Beleza, estamos em 2010. Agora vamos pensar o seguinte, ano de 2020. Ano de 2020, você pega esses mesmos R$100 e vai no mesmo supermercado. Como está o seu carrinho? Acertou. Luiz, já estava bem mais vazio. É assim, isso é inflação, percebe? É a mesma nota de R$100, mas ela perde o poder de compra. Lá em 2010, você enchia o carrinho, 10 anos depois o carrinho já fica bem vaziozinho, do jeito que está aí. Agora, vamos pensar o seguinte, 2030. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu estou gravando ele no ano de 2024. Mas lá em 2030, você pega essa mesma nota de R$100, que em 2010 você encheu o carrinho. O que você vai comprar em 2030 com R$100? Pensa aí. Tá difícil, né? Você deve estar falando nada. Então, para não deixar em branco, eu coloquei aqui, talvez lá em 2030, com R$100 você compre um Kinder Ovo. Então, olha bem para essa imagem que está na sua tela. Ela é a melhor, ou seja, a mais didática explicação a respeito de inflação. É a perda do valor de compra do dinheiro. No caso aqui, eu travei uma nota de R$100. Em 2010, enchi o carrinho. 2020, carrinho bem vazio. 2030, se Deus der bom tempo, a gente conseguirá comprar um Kinder Ovo. Bem isso é inflação. Por que isso é importante? Porque o seu negócio vai ser assim, ou você cresce e venda nominalmente, ou você está diminuindo, porque se manter a mesma coisa, os seus custos irão aumentar. E risco? Risco é um conceito avançado também que você tem que pensar. Então, existe em qualquer país do mundo taxa livre de risco. O que é taxa livre de risco? É aquele dinheiro que você vai aplicar e não vai ter risco nenhum. Risco zero. Zero. Não vai perder dinheiro e pronto. Quando você decide abrir uma empresa, eu já gravei um vídeo falando acerca desse assunto, está aqui no canal, volta aí, né? É empreender ou investir. Mas a taxa livre de risco, ela é sem risco. Agora, quando você resolve abrir uma empresa, você já está falando de uma taxa, de uma rentabilidade com risco. Não me importa aqui se ela é muito elevada ou se baixa, mas ela tem risco, diferente da anterior, que é risco zero. E existe a inflação, que eu acabei de falar o que é a inflação. Mas, Luiz, por que isso é importante? Veja, você está aí, abriu a sua empresa, colocou dinheiro nela, ela vai ter que te rentabilizar. E vai ter que rentabilizar mais do que a inflação. Mais do que a inflação, concorda comigo? Porque senão, de nada está valendo. Ela vai ter que rentabilizar mais do que a taxa livre de risco. Por quê? Porque ao abrir uma empresa, você tem risco de vender e não receber, você tem risco aí de um colaborador, de um trabalhador seu te colocar na justiça e dar um processo trabalhista enorme. Você tem risco tributário, às vezes até não intencional, por alguma razão você fez alguma coisa errada aos olhos do fisco e ele vem e te multa. Isso é risco tributário. Então, obviamente, se eu estou abrindo uma empresa
e eu tenho risco tributário, risco trabalhista, de passivo trabalhista, e outros riscos de sinistro, de roubo, etc, etc, a minha rentabilidade tem que ser maior do que a taxa livre de risco. Agora vamos comparar. Quem é uma taxa livre de risco no Brasil? A Selic. Eu já falei algumas vezes aqui o que é a Selic, etc. Então, mas quem que informa a Selic? O Banco Central Brasileiro. Onde eu fico sabendo? Pode olhar lá no relatório Focus, que sai semanalmente, e vai ter uma expectativa. Expectativa. E eu trouxe aqui para você a expectativa para o ano de 2024. Dúvidas acerca desse assunto? Tem aqui no canal, volta lá e você vai ver, tá bom? Agora, Luiz, entendi isso, mas o que é uma taxa, então, com risco? Essa é curiosa. É você que decide. Essa é a questão. Quanto é essa taxa? Não sei, é você que decide. Quem que é o responsável por ela? Informar ela? Você. Então você fala assim, cara, mas sou eu que defino? Sim, é você que define. A sua taxa, assim, ó, se eu for abrir uma empresa para ela me dar 9% de retorno ao ano, cara, eu não abro. Eu, Luiz, não abro. Por quê? Porque eu pego essa grana, em vez de colocar na empresa, eu coloco aonde? Coloco numa taxa livre de risco e vou viver de brisa, como dizia minha mãe. Agora, se eu decido abrir uma empresa, a rentabilidade dessa empresa vai ter que ser muito maior do que 9% ao ano, concorda? Porque eu tenho risco de passivo trabalhista, passivo tributário, sinistro, etc, etc, etc. Então ela tem que me remunerar muito mais do que 9% ao ano, percebe? Essa é uma decisão, é você que vai ter que definir. Luiz, mas como eu vou saber quanto está a rentabilidade da minha empresa? Já falamos disso. Movimentação da conta corrente bancária, demonstração de resultado, indicadores financeiros. Daquele grupo de 5 que eu mostrei, se você não lembra agora, volta lá, é o de rentabilidade. Então, essa é a taxa livre de risco. E a inflação, Luiz? Aqui, ó, a inflação é o IPCA. Para esse ano, está na expectativa 3,8 ao ano e quem informa é o IBGE. Então, veja, uma taxa livre de risco, ela tem que ser maior do que a inflação, porque senão também não vale a pena aplicar lá. Eu vou consumir os produtos que eu quero consumir. E uma taxa com risco, ela tem que ser muito superior à taxa livre de risco. Então, você tem que administrar a sua empresa, ter dados financeiros na mão para saber se a sua rentabilidade está maior que a taxa livre de risco, percebe? Se não, o que é melhor fazer? Cara, vende. Vende, pega a grana, bota em taxa livre de risco e vai descansar. Percebe como é? Agora, quando você não tem essa gestão, você fica perdidaço. E aí é um problema. Agora, veja. Aí você vai ter uma previsão de fluxo de caixa, que é aquilo que eu falei lá para frente, o seu orçamento, que aí você pode até falar o seguinte, olha, eu vou tirar o meu CAPEX. O que é CAPEX? É Capital Expensive, ou seja, gastos de capital. O que é gasto de capital? É investimento. Então você projeta seu resultado dele, você vai ter que fazer investimentos e vai ter aumento de capital de giro. Você precisa. Se a empresa está crescendo, você vai ter que ter mais capital de giro. Como assim, Luiz? Você vai investir mais em estoque, vai ter mais grana parada em contas a receber, percebe? Isso é capital de giro. E assim você vai ter um fluxo de caixa previsto. E aí, construído essa base, vou para o avançado agora. O que eu estou falando aqui? Imagina o seguinte, você já ouviu falar em fluxo de caixa descontado. Isso é um fato. E a palavra-chave aqui é descontado. Fluxo de caixa está para o futuro, que nem eu falei anteriormente. E aí você tem lá quanto de grana você investiu na sua empresa para abrir ela ou vai investir e os retornos previstos. Os retornos previstos. Só que eles estão no futuro. Estão lá daqui 2 anos, daqui 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Estão lá no futuro. Se você fez essa previsão certa, você vai ter que trazer ele para o momento presente. Vai ter que descontar. Ou seja, lá na frente, pegar um desconto e trazer para hoje. Que taxa eu uso para descontar, Luiz? Bem simples. Uma dessas que eu acabei de falar. A taxa com risco, a taxa livre de risco ou a inflação, a sua escolha. Eu sugiro que você use a taxa com risco, afinal, é a taxa que você definiu. Percebe como é?
Então tem que estar muito atento a isso. Fluxo de caixa descontado. Ah, Luiz, mas para que esse negócio todo aí? Até achei legal essa tela sua. Ficou claro. É engraçado que uma vez eu estava numa palestra e depois, na hora que terminou, veio um participante e falou: Luiz, eu nunca tinha entendido o que era um fluxo de caixa descontado. E essa tela me abriu os olhos. Eu falei: ah, que legal. Então tá aí para você entender o que é fluxo de caixa descontado. E o fluxo de caixa descontado vai te ajudar a calcular 3 desses 4 caras que estão aqui, se não os 4, porque ele traz tudo a valor presente. Eu estou falando do ponto de equilíbrio, estou falando do valor presente líquido, da TIR e do payback. Quem são esses caras? Bom, ponto de equilíbrio é mais conhecido, é o valor onde as receitas pagam todas as despesas e o lucro é zero. Percebe? Então, em que ano? Estou abrindo uma empresa. Em que ano isso vai acontecer? Ah, no ano tal. O que é o VPL? É o valor presente líquido. O que é valor presente líquido? A chave está na palavra líquido. Eu pego o valor do meu investimento ao abrir a empresa, as projeções de resultado futuro e tiro um do outro. Por isso é líquido, tá? Então, o que ele mede? Ele mede aí, ó, o que está escrito aí, a diferença entre o valor atual dos fluxos de caixa futuro e o investimento, o que eu acabei de explicar. O que é a TIR? É a taxa interna de retorno, ou seja, é a taxa que iguala o valor atual dos fluxos de caixa futuro com o investimento, ou seja, onde zera isso? Ou seja, a TIR mostra para mim qual é a taxa mínima para igualar os dois. Então, se ela for menor ou maior que a taxa lá com risco ou a taxa livre de risco, você já tem grandes sinalizadores. E o payback? Né? E é engraçado que eu já ouvi falar, que é uma conversa, né? Eu já ouvi falar playback. Por favor, não é play de tocar, né? É pay, de payment, de pagar, payback, períodos de pagamento. Ele diz o quê? Em quanto tempo o investimento retorna? Então, isso é nível avançado de gestão financeira. E cada um desses merece um vídeo tão grande quanto esse, para eu poder te explicar. Mas o importante é que você, empresário aí, entenda que isso aqui é um nível avançado, mas é importante para você. Não é? É importante para você. E aqui, para chegar neste ponto, o que você precisa? Puxa vida, gestão financeira básica. Eu não estou falando de coisa da NASA. Eu não estou falando de você colocar um SAP aí na sua empresa. Você até pode colocar um RP chamado SAP, algo bastante robusto, etc, etc. Mas não precisa, gestão financeira básica. E você precisa dominar um pouquinho de matemática financeira, não é? Básica também, nada muito avançado. Ah, Luiz, eu não consigo isso. Cara, de novo, sistema de gestão financeira básica aí para você. Agora eu tô te dando 3 aí, entendendo que você é um empresário médio, pequeno. Esses 3 caras vão te ajudar muito, eles são muito fáceis. Qualquer um que você escolher, você vai estar bem amparado. Meu Dinheiro, Conta Azul e Gestão Clique. Pode procurar, pode testar, você vai conseguir ter tem alguns que são um pouquinho mais caros, mais barato, mas o fundamento deles é bom. Então, não existe motivo no ano de 2024 para você não ter aí na sua empresa uma gestão financeira básica. Ah, Luiz, eu não tenho tempo, não consigo pagar um funcionário para fazer isso, etc. É equipe. Cara, contrata, terceiriza. Eu estou à sua disposição para assumir o seu financeiro. Eu quero ser o seu parceiro de negócio. Então, qualquer coisa me chama. Ah, Luiz, eu não gosto de você. Tudo bem, contrata outro. O importante é você ter algum sistema de gestão financeira e ter números na sua mão todo santo mês. Tá claro? Combinado? Ficou na dúvida? Me liga. Matemática financeira básica. Cara, aí 2 recomendações de livro que eu realmente gosto. Eu gosto desses 2, por isso eu estou recomendando. Eu tenho os 2, são livros de consulta, né? Esse livro da Lilian Veras, Matemática Financeira, ela teve o capricho de utilizar 3 calculadoras financeiras lá. E ela vai mostrando como fazer a conta tecla a tecla, na HP, na Sharp e na Texas. Então, cara, você só não vai aprender matemática financeira básica
se você não quiser. É uma decisão sua. Eu tô te recomendando a dominar. Ah, eu gosto de Excel, Luiz, quero desenvolver. Cara, o livro aí do Armando Tossi é fantástico, porque ele também fez a mesma coisa que a Lilian Vera fez, porém no Excel. Ele vai te mostrando fórmula a fórmula. Então, um livro fantástico para você aí que é empresário e quer dominar. Luiz, eu não quero nada disso, quero tudo pronto. Pô, já te falei, terceirize o seu financeiro. Eu estou à sua disposição. Para a gente ir concluindo, e não menos importante, empreender. Eu, Luiz, sei que é o sonho de muitos. Não ter chefe é sonho de muitos. Ser dono da agenda, sonho de muitos. Ganhar mais do que no emprego, sonho da totalidade, né? Liberdade de agenda, liberdade geográfica, muito vendido hoje na internet, né? Grandes ícones da internet divulgam isso, né? Ah, você tem que sair do seu emprego, tem que empreender. E eu tô dentro, eu acho que é muito legal mesmo, é isso. Porém, eu, Luiz, tenho que te avisar. Até que esse sonho se torne uma realidade, é preciso muita gestão e gestão financeira, muito planejamento e muita energia. Então fica bastante atento com isso. E outra coisa, esse caminho você vai precisar desses 5 pontos que estão na tela aí. Pessoas capacitadas ou internamente ou de maneira terceirizada. Mentor, financeiro, pessoal de marketing digital. Você não precisa ter na sua empresa, você precisa ter este capital intelectual a seu serviço. Se for internamente, ok. Se não for, porque não tem trabalho para tanta coisa assim, terceiriza, cara. Terceiriza, né? Números confiáveis, análise mensal, plano financeiro claro e valorizar números na sua decisão. 5 pontos para você aí fechar com chave de ouro. E para concluir esse vídeo, que eu já perdi a noção de tempo aqui que eu estou conversando com você, mas espero que você tenha gostado. Eu quero que você pense comigo nessa frase que está aí na sua tela. O que estamos colhendo hoje é resultado do que plantamos no passado. E pode acreditar, estamos plantando neste momento o que colheremos no futuro. Vem comigo aqui. Nesse momento que você ficou comigo aqui, nesse vídeo, do começo ao fim, ouviu partes que te interessavam, certamente você está plantando aquilo que você colherá no futuro. Então fica muito atento a isso, tá? Se o momento hoje está ruim, você está colhendo aquilo que você plantou no passado. Se o momento está bom, você está colhendo aquilo que você plantou no passado. O fato é que aquilo que foi, foi. Você só tem condição de plantar neste momento aquilo que você vai colher no futuro. Esse é o fato. Então, nesse exato momento, você está plantando aquilo que você vai colher no futuro, tá? Então, muita atenção com isso. E eu espero que com esse vídeo eu tenha realmente te ajudado enormemente e não menos diferente do que eu faço sempre. Eu quero agradecer você que ficou todo esse tempo, que investiu esse tempo aqui me assistindo nessa conversa aqui com você, nessa conversa longa, mas certamente você está plantando para o futuro. Então eu quero te agradecer e te parabenizar. E se você ainda não fez, faz agora. Clica lá no botão curtir, é só um cliquezinho, não vai doer nada, né? Que você vai me ajudar enormemente, eu vou perceber isso como um sinal de gratidão seu. Se você ainda não me segue, lembrando aí, clica lá no seguir, né? No inscrever-se, depois clica no sininho, todas e também vai ser muito bom para você, porque todo dia eu estou colocando conteúdo aqui, esse conteúdo eu faço para você, para elevar seu nível de consciência financeira e empresarial. E se você realmente gostou, conhece alguém, compartilha esse vídeo que também você me ajuda, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Nos vemos daqui um dia e não custa lembrar, eu sou Luiz Serrano, contador de formação e meu propósito de vida é elevar seu nível de consciência financeira e empresarial. Até mais!